Eu sou o professor André Branco e você está no canal Entre Linhas e Letras. Em fevereiro, o que rolou em fevereiro? Bola de ouro. Adivinha quem que ganhou a bola de ouro? Lionel Messi, grande craque argentino, o maior de todos na minha visão, assim, minha visão, né, de análise futebolística grande. Sou um especialista em futebol e sei que Messi é o melhor de todos os tempos, cara. Não tem quem vá, né, de forma nenhuma competir com o Messi. Tem sim, Cristiano Ronaldo, mas enfim. O Messi é sensacional. Quem não gostaria muito dessa parada toda de bola de ouro, de Copa do Mundo que aconteceu, que a Argentina ganhou aí no ano passado, né? Quem não ia gostar muito é o escritor Jorge Luis Borges, um dos escritores mais importantes da história da América Latina e da Argentina, com certeza, né? O Jorge Luis Borges, por falar em ditadura, ele começou a se voltar contra o futebol, principalmente porque em 1978, quando a Copa do Mundo aconteceu na Argentina, havia uma espécie de tentativa de usar, tentativa muito, né, bem sucedida de utilizar a Copa do Mundo como uma ferramenta de propaganda para o regime, cara. De como o regime estava tornando a Argentina um país forte, um país sério, um país alinhado com o futuro. E aí a Argentina ganhou a Copa, né? Como que ganhou a Copa? O grande Maradona, inigualável, não tem como comparar com ninguém, o melhor de todos, Maradona. Ele fez um gol de mão. Gol! Mão, ele é o melhor de todos, ele foi o melhor de todos. O Maradona era sensacional, estava ali na bomboneira com los bosteiros o tempo inteiro, né, cara? O cara era o argentino do povo. Né? Grande Maradona. Só que ele fez o gol de mão, né? E esse gol de mão contra a Inglaterra deu o título da Copa do Mundo para a Argentina. E o Jorge Luis Borges achava que isso era um prejuízo muito grande, porque produzia uma cortina de fumaça sobre a realidade do país. Uma realidade autoritária, uma realidade ditatorial, que ele gostaria de combater, mas que as pessoas não queriam combater, porque estava tudo bem, já que a propaganda conseguia instaurar esse tipo de coisa, essa visão, né, que era interessante para alguns setores da Argentina naquele momento ali. Frase de Jorge Luis Borges sobre o futebol. O futebol é popular porque a estupidez é popular. Fecha aspas, direto, ponto final. Eu gosto de futebol. A gente questiona muito, claro. Eu falei do Zé Lins do Rego, por exemplo, no último vídeo, que era apaixonado pelo Flamengo. O futebol faz parte de uma das facetas da nossa cultura multiétnica, né, e que tem um repertório, né, de situações muito amplo, assim. E o futebol caracteriza muito a nossa identidade, a nossa cultura, claro, né? Só que, de fato, o futebol acaba tirando, muitas vezes, essa capacidade analítica, crítica, porque o indivíduo trabalha, pelo menos 2 vezes por semana ele vai estar ali na frente da TV, de repente, com uma cervejinha ali do lado e tal, assistindo o futebolzinho dele, e não quer saber de mais nada, não quer saber de salário mínimo, não quer saber de meio ambiente, não quer saber de nada. Certo? Então, de fato, o futebol, ópio do povo, muitas vezes mascara situações. Como aconteceu com a seleção brasileira em 70, por exemplo. A mesma coisa, né? A ditadura também utilizou a seleção brasileira, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, né? Salve a seleção, quer dizer, aquela coisa de união, 90 milhões em ação, a seleção representando o Brasil inteiro. E claro, né, uma seleção brilhante como aquela, que foi realmente tricampeã, isso gerou uma imagem do sistema, né, do sistema político, porque o sistema político se apropriou daquilo, né? Então é uma propaganda, não do Brasil, uma propaganda do sistema político, uma propaganda da ideologia vigente naquele momento ali. Jorge Luis Borges era um cara. E depois, o que rolou? Em março, 56 trabalhadores foram resgatados em Uruguaiana. Estavam em condição análoga à escravidão. Quando a gente fala em trabalho análogo à escravidão, parece um eufemismo. O que é eufemismo? É quando você é uma figura de linguagem, quando você atenua o sentido de alguma expressão que pode ser mais violenta, usando uma expressão mais suave, né? Então, ao invés de falar, por exemplo, que o político roubou, você vai dizer que o político desviou verbas públicas, no caso, né? Então, isso é um eufemismo. Trabalho análogo à escravidão é eufemístico também, cara, porque, como assim análogo? Análogo é parecido. Se você tem indivíduos que têm o seu direito de ir e vir, cerceado, pode não ser com alguém ali armado, às vezes acontece, às vezes não, mas a pessoa não tem dinheiro para sair do local de trabalho. A pessoa não tem o documento dela que ficou retido, a pessoa está devendo para o patrão, né?
isso não é análogo, isso é a própria escravidão, né? Então dizer que é análogo à escravidão é eufemístico. Agora, de literatura, quem que tem a ver com isso? Cara, falou de escravidão um monte de gente. A primeira pessoa que vem à cabeça, Castro Alves, evidentemente, que era o poeta dos escravos, né? Romantismo brasileiro, terceira geração. Mas eu não vou falar de Castro Alves, porque o Castro Alves está inserido na escravidão, que foi a última a acabar no mundo, vamos lembrar disso sempre, porque tem gente que acha que ficou muito para trás no passado e que já era, já acabou, já não tem mais reflexo. Meu irmão, a gente não tem culpa se tem uma galera que não lembra do que comeu ontem. A gente não tem culpa se você acha que uma música de um mês atrás já é velha, entendeu? Não temos culpa disso, na verdade. Os reflexos persistem, não tem jeito. Você quer queira, quer não, eles vão persistir. As consequências persistem, né? Então tem Castro Alves, tem o Cruz e Souza, o Cisne Negro, que nem foi engajado nesse tema, mas que é um dos caras mais representativos, né? O Gama, cara, tem muita gente boa, né, que eu poderia citar aqui, e tem Racionais. Hoje, a gente tem que ser mais estrategista, mais inteligente. O mundo hoje exige mais inteligência, mais reflexão. A minha identidade é nômade. Eu nunca tive... A primeira casa própria que eu tive foi na Coab, então eu morei em muitos bairros. Por onde eu passei, ou eu marquei ou me marcou. Todo mundo falava de racismo. Eu falava, meu lugar mais racista que São Paulo não existe. Eu moro em qualquer lugar do mundo. Até em Berlim eu moro, mano. Aqui é pior que lá. Depois eu olho para trás, lá das coisas que o Racionais fez. Tinha arte naqueles problemas ali, que os problemas estavam expostos, mas tinha batida, tinha rima, tinha um monte de coisa. Personagens, né? Vida real, possibilidades, outras utopia pura, não ia ser nunca. Porque eu estou falando de agora, em pleno século XXI, pessoas cuja condição é subhumana. Gente que enxerga um ser humano como um ser humano de segunda categoria. Isso motivou, inclusive, galera, regimes totalitários, uma ideologia muito, muito perigosa para o mundo inteiro. Vocês sabem disso, né? Então, quando alguém observa um ser humano e acha que aquele ser humano é, por natureza, subalterno, ignorante, que ele tem que fazer aquele tipo de trabalho que vai ser a única esperança na vida dele, cara, você tá achando que você é superior em algum grau àquele ser humano que tem as mesmas características biológicas que você tem. Então, cara, não tem fundamento, né? E esse não ter fundamento é muito perigoso. Cuidado com essas ideologias. Racionais. Sobreviver no inferno, periferia. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário pro alimento. Na música Periferia que consta do álbum, inclusive, Sobreviver no Inferno, caía antes do vestibular da Unicamp. O trecho é o seguinte, ó. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano, sem plano. Se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula, sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Então é um sistema, galera, que vai fazer com que as pessoas acreditem que isso seja normal, mas não é, cara. Você tem que dar oportunidade para as pessoas, você tem que dar educação, possibilidade de educação. Você tem que abrir essa porta para o indivíduo que nunca teve isso nem na família dele e que às vezes acha que não é para ele mesmo. Educar-se, no caso. Só que você tem que ter políticas que mostram que sim, é possível, que você consegue e que não é justo e que você não tem que se submeter a isso, porque não pode haver pessoas que se aproveitam de uma condição, né, muito ruim das outras pessoas. Isso é uma maldade extrema que no século XXI não rola mais, cara. Estamos de saco cheio dessa parada aí, tá ligado? A gente não tem mais que ficar aguentando esse tipo de gente, não. De gente que acha que, não, porque tadinho, tá tendo oportunidade na vida. Mano, se liga. Se fosse família, não, né? Pô, então quer dizer que ter um familiar teu que precisasse de oportunidade, você trataria desse jeito? Não, né? Então, né? Vamos pra frente, vai.